Olá, alma buscadora da verdade. Uma verdade que grita aí dentro de você, mas que você não quer olhar. Por quê? Talvez nunca tenha encontrado alguma voz que fale essa verdade de uma maneira racional, explicativa e sem dogmas ou misticismo. E que bom que você chegou até aqui. Esse vídeo não é mais um conteúdo sobre espiritualidade. Esse vídeo é um respiro, um convite, um retorno. Eu sou Ana Paula Natalini. Talvez você me conheça como Siver, mas hoje eu venho aqui como um canal, como ponte viva entre esse plano visível e o invisível que nunca nos deixou. E a Colônia Luarra é uma consciência coletiva. Não é uma entidade, não é um mestre, é um campo de sabedoria, amor e verdade, que pulsa em uma frequência profunda de cura vibracional e reconexão com o que realmente somos. E esse vídeo nasce de um pedido de muitas almas, almas cansadas de tanto nome, de tanto ritual e de tanto medo disfarçado de fé. E talvez você seja uma delas. Talvez você já tenha se perguntado: quem é que me escuta quando eu oro? Quem são esses seres espirituais que me acompanham? Como saber se é meu anjo da guarda, um guia, um mestre, ou só a minha mente falando sozinha? Talvez você já tenha crescido ouvindo que Deus mora no céu, que o anjo tem asa, que Exu é perigoso, que o Espírito Santo desce numa pomba, que o eu superior é uma versão iluminada de você mesmo. E talvez você sinta que nada disso faz sentido, né? Mas ainda não teve espaço para falar sobre isso com liberdade. E esse espaço chegou. Esse vídeo é esse espaço. Aqui a gente não vai falar mal de nenhuma religião, mas vamos abrir a cortina sim. Rasgar o véu com amor, para mostrar que espiritualidade não é uma doutrina, é um campo. E esses nomes todos, anjo, guia, guardião, mestre, Deus, Espírito Santo, Cristo, eu superior, orixás, tudo isso são tentativas humanas de nomear o que o coração sente e a alma reconhece. Hoje a gente vai mergulhar nesse campo. E você não precisa acreditar em nada, só precisa sentir. Por quê? Mais importante do que saber o nome é reconhecer a presença. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo nessa verdade que liberta, eu te convido a assistir às aulas da Colônia Luarra. Cada uma é a continuação da outra, como se fosse um fio vibracional sendo costurado dentro da tua consciência. E o link da playlist tá aqui na legenda. Então, se fizer sentido para você, segue esse fio, tá? Muitas vezes o ser humano não sabe mais em quem acreditar. E isso é fato. Por quê? Cada religião ensina uma coisa. Cada doutrina tem um nome, um ritual, um altar diferente. E no meio disso tudo, a mente se perde. É como se tivesse muita fumaça entre o coração e a verdade. E no lugar da conexão direta com o invisível, as pessoas aprenderam a depender de imagens, de regras, de intermediários. E a espiritualidade virou uma espécie de contrato. Se eu acendo uma vela, ele me ouve. Se eu rezo direito, ele me protege. Se eu erro, Deus me castiga. E é aí que nasce a maior confusão de todas. Confundir espiritualidade com comportamento. Muita gente acha que o espiritual está naquilo que se faz. Mas a espiritualidade real está no que se é, no que se vibra, no que se escuta quando ninguém mais está por perto. A Colônia me ensinou algo muito forte. O invisível não se guia por crença. Ele se aproxima por afinidade vibracional. Ou seja, não importa se você chama de Deus, de Olorum, de fonte, de Yahvé,
de Zambi. O que importa é qual campo você sustenta quando chama. Não importa se você reza ajoelhado, canta a ponto, faz meditação ou dança no terreiro. O que importa é o que está vibrando enquanto você faz tudo isso. A maioria dos nomes que usamos para o invisível foram tentativas humanas de dar forma ao que não tem forma. E isso não é errado, mas não é completo. E se você está aqui escutando isso, é porque sua alma já está pronta para ir além dos nomes e sentir os campos. E agora a gente vai mergulhar em cada um desses campos e entender com o coração vibracional quem são essas presenças. Vamos começar pelo mais conhecido, o anjo da guarda. Desde criança, muitos de nós ouvimos que existe um anjo que nos protege. Um ser com asas, branca, com roupa comprida, que fica ao nosso lado para nos defender do mal. Mas isso é só um símbolo. Não é mentira, mas é incompleto. O anjo da guarda não tem corpo, não tem forma. Ele é um campo de cuidado constante que foi designado para acompanhar você desde antes do seu nascimento. Ele é uma consciência que vibra amor em silêncio, que não interfere na tua escolha, mas segura a tua alma quando ela cai. É quem sustenta teu espírito, mesmo quando a tua mente quer desistir. Mesmo que você negue sua existência, ele continua ali. E agora é preciso falar de algo importante. Por quê? Muita gente tem medo de perder o anjo da guarda. Ou acredita que trabalhos espirituais feitos por terceiros podem amarrar, afastar ou virar o anjo da guarda contra você. A colônia pede para dizer com clareza e doçura: isso não é possível. O anjo da guarda não é propriedade energética. Não pode ser comprado, desviado, preso, nem trocado. Ele vibra em uma outra frequência, fora do alcance da manipulação humana. O que pode acontecer, sim, é que você se desconecte da percepção dele, pelas suas escolhas, pelas suas alianças, pelos campos que você permite invadir a sua vida. Mas mesmo assim, ele não te abandona. Ele apenas espera que você volte a escutar. Então, não é ele que vira as costas para você. É você que às vezes se esconde de si mesma. E mesmo assim, ele fica. Ele vigia o que você esqueceu. Ele segura aquilo que você não tem força para lembrar. O campo do anjo da guarda se comunica por sensação, proteção sutil e leve direcionamento. É a primeira rede de amor que você tem contato ao encarnar. E por isso, quando você silencia, ora com o coração e sente uma calma que não tem explicação, é ele, é esse campo, te lembrando que você nunca esteve só. Agora, a gente vai falar sobre os guias espirituais, um tema que confunde muita gente. Você já deve ter ouvido por aí que guias são entidades que te acompanham. Alguns falam de caboclo, preto velho, exu, erê, pombogira. Outros dizem que são seres de luz, mestres, consciências elevadas. E há quem diga que o guia espiritual é uma parte da própria pessoa. Afinal, o que é verdade nisso tudo, né? A colônia me ensinou assim: todas essas visões têm um pedaço da verdade, mas estão olhando por ângulos diferentes. Em um plano mais sutil, alguns guias são sim aspectos teus, partes expandidas da tua própria consciência, que assumem uma forma, uma linguagem, um rosto, para que você consiga escutar o que a alma já sabe, mas que a mente esqueceu. É como se uma parte tua, mais sábia, viesse te dar a mão. Não para te controlar, mas para te lembrar. Você já sabe o caminho. E, em outro plano, existem guias que não são você. São consciências que caminham ao teu lado por afinidade, porque reconheceram tua luz,
porque fizeram acordos contigo antes de você nascer e aceitaram sustentar campos específicos junto com você. Cura, proteção, reconexão, expansão, transmutação. Esses guias não vivem no plano da matéria, mas sabem o que é atravessar a dor humana. Por isso, eles não te julgam, não exigem perfeição. Eles caminham contigo. Só que tem algo importante aqui. Guia verdadeiro não substitui tua escolha. Ele aponta, mas nunca obriga. Ele sugere, mas não interfere no teu livre-arbítrio. E se em algum momento da tua vida você se sentiu dependente de um guia, como se não soubesse mais o que fazer sem ele, provavelmente você estava fugindo da sua própria responsabilidade. E um guia verdadeiro não sustenta fuga. E outra coisa, guia espiritual real não precisa de velas caras, oferendas elaboradas, roupas específicas ou rituais intermináveis para se manifestar. Ele se comunica com você pela vibração do campo, pelo arrepio, pelo silêncio que acalma, pela frase que surge do nada e te alinha. Às vezes, ele te avisa num sonho. Às vezes, te guia numa intuição. Às vezes, ele só observa, esperando que você descubra que já sabe. Então, da próxima vez que você quiser saber se é um guia que está com você, não pergunta o nome. Pergunta assim: o que eu estou sentindo agora? Esse campo me aproxima de mim mesmo? Eu me sinto mais livre ou mais presa com essa presença? Essa é a medida. Esse é o termômetro. E a tua alma sempre sabe quando é verdade. Agora, vamos falar dos mestres. E aqui é importante tirar da frente uma imagem comum. Um mestre espiritual verdadeiro não é um ser acima de nós. Ele não exige reverência. Ele não precisa ser adorado. E ele nunca diz: faça isso porque eu mando. Um mestre não quer que você o siga. Ele quer que você se lembre de quem é. A colônia me ensinou que mestre é quem vibra campo coletivo de expansão. Ele não te orienta só sobre sua vida pessoal. Ele movimenta linhas inteiras de consciência. Ele segura portais. Ele abre caminhos que não são só seus, são da humanidade. Alguns mestres passaram pela Terra. Outros nunca encarnaram, mas acompanham a evolução do planeta. Eles não atuam no "me ajuda com esse problema aqui, por favor". Eles atuam em como eu desperto consciência nesse momento. Eles não estão ao seu lado para resolver sua conta de luz, mas para te lembrar da luz que você esqueceu dentro de você. Um mestre pode ser sutil, pode não ter nome famoso, pode nunca ter sido canalizado por ninguém. E ainda assim, se você fecha os olhos e sente um campo de elevação, de lucidez, de verdade inegociável, talvez ali esteja a presença de um mestre. Mas cuidado, há muitas ilusões sendo vendidas por aí. Gente dizendo que canaliza mestre tal, mestre cósmico, comandante de não sei o quê. Mas o campo, ele tá pesado, tá carente, tá cobrando, vendendo, competindo. Um mestre verdadeiro não vibra ego espiritual. Ele não tem pressa e ele também não tem currículo. Ele está a serviço do amor, não da aparência. Então, da próxima vez que alguém disser que canaliza um mestre, ou que você mesmo sentiu uma presença forte, não pergunta o nome, pergunta para o seu coração: essa presença me expande ou me intimida? Ela me eleva ou me faz sentir inferior? Ela me empodera ou me torna dependente dela? Essa é a medida, porque mestre de verdade não prende, ele liberta. Esse agora é um ponto delicado, porque talvez aqui, mais do que em qualquer outro, haja muita dor misturada com fé. Muita gente aprendeu a ter medo de Deus, medo de errar e ser punido, medo de ser vigiado, julgado,
ou rejeitado. Outros cresceram achando que o Espírito Santo é uma pomba que desce e que só quem é santo o suficiente pode senti-lo. E Cristo foi transformado num nome exclusivo, como se fosse propriedade de uma religião específica. Mas a colônia me ensinou outra coisa. Uma coisa que mudou completamente a forma como eu me relaciono com o divino. Deus não é um velho de barba branca que mora no céu. Deus é a origem, é o sopro primeiro, é o campo que gera, sustenta e acolhe tudo isso que existe. Deus não te observa de longe, Ele te habita por dentro. E por isso, não tem como se afastar dele. Você pode esquecer, mas ele continua sendo o que te respira. O Espírito Santo não é uma entidade. É o movimento da verdade quando você se rende. É o campo que desce quando a tua mente silencia e a tua alma diz: eu aceito ser guiado. É a presença que te pega no colo, sem forma. É o amor que toca onde ninguém mais alcança. É a inspiração repentina, o choro sem explicação, a certeza sem lógica. E Cristo? Cristo não é só Jesus. Cristo é uma consciência. É o estado vibracional daquele que se lembra que é um com o Pai. Jesus manifestou essa consciência de forma plena. Mas ele mesmo dizia: tudo que eu faço, você também pode fazer. Cristo não veio para ser adorado, veio para ser reconhecido dentro de cada um de nós. Então sim, Deus, Cristo e o Espírito Santo existem, mas não como você aprendeu. Eles não precisam de altar, de véu, de julgamento. Eles são presença, eles estão em você e estão agora. E a pergunta não é se eles estão contigo. A pergunta é: você está com eles? Você consegue silenciar tudo o que te disseram sobre Deus para escutar o que Ele está dizendo agora dentro do teu peito? Você consegue abrir mão da culpa para deixar o Espírito se mover com liberdade dentro de você? Você consegue parar de adorar o Cristo de fora e reconhecer o Cristo adormecido aí dentro? Se conseguir, tudo muda, porque essa trindade não veio para te fazer sentir pequeno, ela veio para te lembrar: você também é parte do todo. E agora a gente vai falar sobre o tal do eu superior. Talvez você já tenha ouvido que o eu superior é a sua parte divina, que é a versão mais elevada de você mesmo, que é quem sabe tudo, vê tudo e pode te guiar com sabedoria. E isso não está errado, mas também não está completo. A colônia me ensinou que o eu superior não é um personagem espiritual. Não é alguém que fala com você do alto de um trono. Nem é uma versão iluminada sua com roupa branca e voz profunda. O eu superior é uma ponte vibracional entre a tua alma e a origem. E aqui entra algo importante, que está bem explicado na aula da colônia sobre os corpos sutis. Lá, a colônia revela que nós não somos um só corpo. Somos uma malha viva de 7 camadas de consciência. E entre essas camadas, 3 pertencem ao plano do espírito: o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. O que muita gente chama de eu superior está ali, nesse trio que a gente falou. Especialmente no mental superior, que é o campo da alma, onde mora a sabedoria profunda que te lembra do teu propósito. Já o corpo búdico é o campo da compaixão e da consciência da unidade. Corpo átmico é a fagulha da fonte em ti. É a tua partícula divina, ainda intocada. Então sim, o eu superior não é um ser falando contigo. É você mesmo, em estado mais puro, se comunicando com a sua parte encarnada, quando há abertura, escuta e verdade. E é por isso que o eu superior não grita, não exige,
não dramatiza, ele não compete com a tua mente. Ele sussurra, ele vibra, ele aguarda o silêncio para poder agir. E quando você escuta esse ponto de você, você não vira alguém superior, você vira alguém inteiro. E se você quiser entender melhor esses níveis de consciência, a Colônia tem uma aula inteira sobre isso. Os corpos sutis e a verdade que nunca te contaram. O link para essa aula também vou deixar aqui na descrição, tá? Agora a gente vai falar sobre os orixás. Um tema que carrega muita força, mas também muito equívoco. Muita gente pensa que orixá é uma entidade. Um ser que mora num altar, recebe oferendas e se manifesta em rituais. Outros acham que são deuses africanos, ou ainda há quem diga que é perigoso, que é coisa de magia, ou que é impuro. Mas a verdade é muito mais profunda que tudo isso. A Colônia ensina que os orixás não são personagens, não são pessoas espirituais. Eles são forças da criação. São campos arquetípicos de consciência cósmica. Orixás são como os grandes elementos universais em movimento. Eles não pertencem a uma religião. Eles pertencem ao tecido vibracional da vida. Oxum não é só uma entidade feminina de amor. Ela é o campo vibracional da água doce, da sensibilidade e da doçura que cura. Xangô não é só um rei da justiça. Ele é o campo vibracional do equilíbrio entre a força e a sabedoria do trono interior. Yansan não é só o vento que gira. Ela é o campo vibracional da transformação que chega para limpar o que não serve mais. Oxóssi, Omulu, Iemanjá, Ogum, todos eles são campos, energias vivas, partes do cosmos, expressa em linguagem vibracional. Você não precisa estar numa religião de matriz africana para sentir um orixá. Se você está atravessando um momento de renascimento, Omulu pode se manifestar. Se você está em luta por verdade, Xangô pode se aproximar. Se você está abrindo o coração com entrega, Oxum pode se fazer presente. Os orixás não exigem adorno, eles exigem coerência. Eles não pedem oferenda externa, eles respondem à oferenda interna da sua verdade, da sua entrega e da sua vibração. E a Colônia pede para dizer algo com muito amor. Respeitar os orixás não é temê-los, é reconhecê-los como forças que já vivem dentro de você. Eles não moram na mata, eles são a mata. Eles não vêm da água, eles são a água. Eles não vivem no vento, eles são o próprio vento. E por isso, não importa onde você esteja, nem qual é a sua fé, você pode se alinhar a um orixá pela frequência que você sustenta. Então, da próxima vez que sentir uma força atravessando o seu campo, antes de perguntar quem é, pergunta qual é o movimento que essa força quer me trazer. Porque orixá não é sobre forma, é sobre movimento. E você chegou até aqui. E só isso já é um ato de coragem. Porque talvez, pela primeira vez, você esteja escutando sobre espiritualidade sem dogma, sem ritual e sem medo algum. E talvez isso tenha te aliviado. Ou talvez tenha mexido em crenças que você carregava há anos. Mas de qualquer forma, tá tudo certo. A Colônia me ensinou que a espiritualidade verdadeira não impõe resposta. Ela ativa perguntas vivas dentro de nós. E agora eu te convido a parar por um instante. Não para rezar com palavras, mas para escutar com o seu campo. Respira e sente agora. Quem está com você agora? Qual é a vibração dessa presença? O que ela quer te lembrar de você mesmo? Mais importante do que saber o nome é reconhecer o campo.
Não se prenda a imagens, não se agarre a fórmulas. Não espere que o invisível se comporte como o visível que você conhece. Sente, escuta, silencia, porque é ali onde você para de procurar, a verdade te encontra. E se esse vídeo ressoou com algo aí dentro, eu te convido a conhecer a playlist das aulas da Colônia Luarra. Cada aula é uma continuação da outra. Um fio vibracional que vai te guiando, ponto por ponto, para que você não só entenda a realidade, mas sinta ela vibrando em você. O link vai estar aqui na legenda. Vai lá, no seu tempo, no seu ritmo, porque a espiritualidade que te guia já te habita e você nunca esteve só.